E aí, nação celeste, e aí meu povo, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, nesta quarta te atualizar a partir desse momento, sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Vamos que o vídeo tá recheado, nação, e quando eu falo que tá recheado é porque tá mesmo. Muita informação a partir de agora, só peço antes de mais nada o seu like. A meta é de 500 joinha e eu conto com vocês para batermos mais uma por aqui. Se inscreva também, hype o nosso vídeo, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Nação, vou começar hoje de um jeito um pouquinho diferente, tá? É o seguinte, no Twitter teve um perfil que é o Iagos Freire, que soltou uma fake news meio chata, sabe? E faz parte desse movimento de perfis de flamenguistas nas redes sociais que fica disseminando informação falsa sobre o Cruzeiro, principalmente depois dessas últimas semanas. Muito embate, né, com algumas equipes paulistas. E o cara publicou que o Caio Jorge renovou com o Cruzeiro com um salário de 3,5 milhões por mês. E isso tá dando meio que uma viralizada e está realmente se tornando verdade para muitos. E o cara fez questão de mencionar a fonte, sendo o Samuel Venâncio. O Samuel Venâncio já respondeu ele nessa postagem, pediu para ele apagar, para ele, né, se ele quiser manter informação, que tire o arroba do Samuel Venâncio. Ele não tirou e o Samuel Venâncio solicitou que a gente denunciasse o perfil. Pessoal, tentei contato com o perfil, parece que não quis ver, muito menos apagar. Isso não é nada legal para se dizer. Quem puder denunciar a conta vai ter que ser o caminho. A conta é essa daqui, Iagos Freire, arroba Iagos Freire. Beleza, nação? Vamos lá, hoje tem jogo da Copinha, viu, nação? Cruzeiro entra em campo amanhã contra o Democrata às 18h30, mas hoje tem o jogo que pode colocar o Cruzeiro na final da Copa São Paulo, né? Após 24, o Cruzeiro esteve lá contra o Corinthians, pode voltar aí 2 anos depois para esse mesmo jogo, que é o mais importante, né, do mês de janeiro, principalmente falando de base. Jogo às 21h30, tá? Vai ser em Taubaté. E vai ter transmissão da X Sports. Beleza, nação? Cruzeiro e Grêmio para ver quem vai jogar contra o São Paulo ou Botafogo. São Paulo e Botafogo jogam amanhã. Fechado? Então não deixe de acompanhar, hein? E hoje aconteceu a renovação do Matheus Pereira. Ela foi divulgada, contrato aí até o final de 2028. Então tem 26, 27, 28, mais 3 aninhos de Matheus Pereira à frente do Cruzeiro, né? Contrato, na verdade, a renovação foi por mais 2 anos e meio, levando em consideração que o Matheus Pereira já tinha contrato até o meio desse ano. Bora ver uma das postagens, ação? Videozinho. Deixa eu tirar esse áudio, ó. Acompanhando com vocês aqui, ó. Tá ele aí, ó, o nosso maestro Matheus Pereira. Tá ali ele na cadeira de um teatro, fardado. Aqui a gente tem de fundo a música do hino do Cruzeiro. Se eu coloco aqui pra vocês, dá o tal do copyright, então eu vou evitar. Mas muito legal, rapaziada. E vai ter um momento aqui muito bacana, tá? Olha ele sentado. É o regente dessa orquestra, que é o Cruzeiro. Ele é o meio campista, o MP10. O cara que dita o ritmo de jogo do maior de Minas. E tá ali, olha só. O Theo, seu filho, e a Thalita, sua esposa. Os mais importantes da família do Matheus Pereira, as pessoas mais importantes da vida do Matheus Pereira, né? Gostei demais aí dessa publicação. Teve outras publicações com foto, ó. Tá ele aqui, ó. Ele, o Pedrinho BH, contrato até o final de 2028. MP é do Cruzeiro, não deu pra Palmeiras, não deu pra Flamengo, que queria aí furar o olho do Cruzeiro. E aí, nação, a gente vai ter amanhã, o lançamento da camisa número 1 do Cruzeiro para a temporada 2026. E foi revelado o modelo, tá, nação? Eu vou trazer pra vocês aqui o Golo, né, que é um perfil aí mundial de camisas e vaza vários modelos. Só conseguiu vazar faltando aí pouco mais de 30 horas pro lançamento, algo inédito. Geralmente as camisas do Cruzeiro, seja a 1, a 2 ou a 3, vaza com muito mais antecedência, você tá ligado disso. Tá aqui, ó, o perfil ilustrativo, tá? E aí vamos ver a foto que foi vazada, nação.
Basicamente, ela vai ser muito parecida com a camisa número 1 de 23. Se não me engano é 23. Que tinha os detalhes com azul mais escuro comparado ao azul predominante na camisa, né? Inclusive, acho que eu usei ela ontem em um dos vídeos. Você pode ver que essa camisa não tem detalhe nenhum de outra cor. O único detalhe de outra cor vai ser o escudo solto do Cruzeiro, né? No caso aqui, vai permanecer o escudo solto esse ano. E a logo da Adidas. É isso que vai ter de destoante do azul. De resto, tonalidade de azul bem diferente. E o que chama a atenção é o desenho, né, da América do Sul durante toda a camisa junto com a estrela. E aí é para remeter ao título de 1976 do Cruzeiro da Libertadores da América. Primeiro título pós-Pelé, né, de um brasileiro na Libertadores. Primeiro título da competição do Cruzeiro. 50 anos depois. 50 anos depois, essa conquista sendo celebrada com essa homenagem na camisa número 1 do Cruzeiro. Bom, nação, eu achei legal. Eu tava com uma expectativa muito alta. Não supriu minhas expectativas, tá? Quem tinha visto antes da imagem vazar, falava de uma maneira como se fosse a camisa mais perfeita do mundo. Não é perfeita. Acho que o Cruzeiro teve outras camisas que dá pra colocar como perfeita. Mas tá longe de estar feia ou tá longe de não me agradar. Me agradou demais. Mas é que eu coloquei uma expectativa tão alta que não supriu elas, tá? Mas ficou top demais. É muito difícil você ter uma camisa do Cruzeiro feia. É difícil demais, tá? Feia talvez só aquela laranja que raramente eu apareço com ela aqui de goleiro. Lembra do Rafael Cabral com ela? É exceção. De resto, sempre camisas nota 7, nota 8. Essa dá pra dar uma nota 8. Você dá a sua nota e comenta se você gostou. Nação, bora falar um pouquinho do jogo de amanhã e a expectativa da estreia do Gerson, porque ele vai estrear amanhã, isso é fato, tá? Samuel Venâncio já cravou que ele vai ser relacionado pro jogo, só que tem uma dúvida. Segundo Samuel Venâncio, pro jogo contra o Democrata existe aí essa incógnita, né? Se o Gerson começará como titular ou se começará no banco. Pra ser bem sincero, acho que é o tipo de jogo que ele pode começar jogando, porque quem vai jogar essa partida vai ser um time totalmente reserva. Já são jogadores que estão começando na pré-temporada junto com ele, que também não estão com ritmo de jogo, então acho que é uma boa oportunidade, até para chamar o torcedor também, para poder, quem sabe, colocar lá uns 25 mil cruzeirenses, né? Acho muito difícil batermos aí, de repente, 30 mil torcedores. O horário não ajuda muito, né? 18h30, mas quem sabe, né? Com o Gerson titular, ali a gente tendo algumas informações vazadas nesse aspecto, pode, né, quem sabe bater esse público. Mas fato é que é uma incógnita muito grande. Só quando que o Gerson estreará? Se começando o jogo ou se vindo do banco. Mas tudo indica realmente será contra o Democrata. Vi muita gente defendendo que tinha que estrear contra o Atlético. Nada disso. Tem que estrear quando puder, né? E até para chegar contra o Atlético, que deve ser reserva, né, contra a equipe alvinegra. Já com alguns minutos em campo, já com o mínimo de ritmo possível, acho legal essa utilização contra o Democrata. E aí, nação, falando, né, sobre o clássico, a partir de amanhã, tá? Amanhã, dia 22 de janeiro, os ingressos começam a ser vendidos para os visitantes, para nós, né, que estaremos visitando a nossa Toca 4. A gente é visitante, não é ao mesmo tempo, né? Mas basicamente lá no ingressos.galonaveia.com.br você compra os ingressos. É por esse site se você quiser comparecer. Valores: R$ 93,33 inteira, R$ 46,67 a meia. Carga de 2.500 ingressos. Informação do O Tempo. E vai ter a arena lotada, né? Porque se o ingresso pro Cruzeiro tá R$ 93,33, significa que é o valor mais caro lá que os caras vão comercializar para a torcida deles. Então é o jeito que eles vão conseguir de lotar o estádio, colocar o ingresso mais em conta para um clássico, que geralmente não é esse valor, e ver o Cruzeiro, né? Porque para ver o Atlético não tá lotando, para ver o Cruzeiro provavelmente vai lotar. E aí, nação, quero trazer uma estatística que eu achei muito interessante. E vai de encontro àquilo que eu trouxe na semana passada, falando de termos uma engrenagem que fará parte de um Cruzeiro sustentável. Essa engrenagem vai passar por vender jovens ativos do clube. E para esses jovens serem vendidos, principalmente bem valorizados, precisa ter oportunidade, precisa estar no plantel. E o levantamento do Transfer Market coloca o Cruzeiro
como o segundo elenco com a menor média de idade do Campeonato Brasileiro de 2026. Só ficou atrás do Red Bull Bragantino por 2 meses. E à frente do Palmeiras, que já está nesse processo há 2 meses também. É uma estatística importante e muito interessante. Interessante e importante, tá? Por todo esse combo que eu mencionei. Kaique, Bruno Alves, Jonathan Jesus, Cauã Moraes, Cauã Prates, Rian Guilherme, Deiser Villarreal, Caio Jorge, Arroio, um dos bons exemplos que a gente tem de não jogadores apenas jovens nessa faixa de idade, mas jogadores com potencial para trazer, né, para o próprio Cruzeiro resultado esportivo e também resultado financeiro num curto, médio e longo prazo. E agora, nação, 2 informações envolvendo aí, tá? Lautaro Dias no Santos e Bruninho do Atlético Paranaense. Começando pelo Lautaro, tá? O pessoal lá de Santos, né, atualizou uma informação importantíssima sobre o contrato do Lautaro, né, o contrato de empréstimo do atacante argentino do Lautaro com a equipe santista. Abre aspas. A negociação entre Santos e Cruzeiro por Lautaro Dias é nos mesmos moldes feitas pelo Zé Ivaldo. Presta atenção, tá? Contrato prevê obrigatoriedade de compra em casos de metas estabelecidas. Isso pode incluir metas de gols e também de jogos realizados. No caso do Zé Ivaldo, o foco principal era jogos, né, realizados em cima da porcentagem na qual ele estava disponível a jogar. Tem esse detalhezinho também, não sei se ficou confuso, mas não vale os jogos que ele não estava disponível. Só vale uma porcentagem dos jogos que ele estava disponível para ser relacionado e entrar em campo. É isso. Bora ficar de olho, porque o Lautaro vem sendo bastante utilizado nesse início de Campeonato Paulista. E existe essa chance de, assim como o Santos levou o Zé Ivaldo, levar o Lautaro também pagando o moneyzinho. Bora ficar de olho. E pra gente poder encerrar o nosso vídeo, rapaziada, eu preciso falar, tá? Eu preciso falar desse garoto de novo aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Bruninho é o nome da fera, meio atacante, que tá se destacando muito, rapaziada. Cara, ele só tem 17 anos e marcou mais um gol no Campeonato Paranaense. Poçante Campeonato Paranaense, poçante Campeonato Paranaense. Mas até nos poçantes estaduais, tem muito jogador aí conhecido que acaba virando um pé de rato e não entrega nada. Não entrega resultado, não entrega gol, não entrega assistência. E esse garoto tá destoando demais. Ele marcou ontem a mais um gol. Chegou a 3 gols em 5 jogos pelo time principal do Atlético Paranaense. E claramente, né, é um jogador acima do resto. Até no clássico contra o Coritiba eu comentei aqui no canal. Apesar da derrota, o Bruninho nos minutos que jogou, rapaziada, destoou. Você vê que ele é diferente, tá? E pra quem acompanha, crava que surge mais um craque no futebol brasileiro. Agora é o seguinte, eu coloquei na capa 31 milhões. Vale demais. Rapaziada, a multa... Isso aqui é informação, isso aqui não é chute não, tá? Isso aqui é informação apurada por jornalistas que cobrem o dia a dia do Atlético Paranaense. A multa para clubes brasileiros do Bruninho é de 5 milhões de euros. Eu não sei o que estão esperando para pagar essa multa Cruzeiro, Palmeiras ou Flamengo. Que Cruzeiro vá atrás. É pagar e tirar, a não sei que o cara fala, olha, eu não quero sair. Eu não quero sair, eu quero ficar aqui no Atlético Paranaense, tô tendo chance, eu vou pra um desses 3 times aí, eu não vou ser titular, vai ser difícil, aí tudo bem. Mas, se chegar pra um garoto desse, apresentar um projeto, rapaziada, cara, é muito promissor. Mesmo que não chegue pra ser titular, mas que vá já colocar ele no time principal, mano, vale os 5 milhões de euros. Vale. 31 milhões e poucos de reais se você converter hoje, dia 21/1. Vale, eu tô falando isso aqui, daqui a pouco esse moleque vai estourar de vez. E ó, vai ter gente aí grande lamentando, tá? Ele fez o gol, esse é o gol, ó. Um gol ali mais de oportunismo, né? Bola rolada, ele só escorou. Mas é mais um gol pra quem acabou de pisar os pés no profissional. Comenta se você faria investimento, se você já acompanhou minimamente aí os jogadores, se você acha que vale, tá? Digamos... uma aposta dessa, né? Porque se realmente o cara virar o Jean Xera da vida, você acaba perdendo praticamente todo esse investimento. Mas vale, rapaziada, vale. Pedrinho, vale. Joaquim Pinto, você deve conhecer ele melhor do que eu.
vale demais. Comenta, chegou até aqui, deixa o like, hype pro vídeo, fique com Deus, até a próxima, Nação Celeste, tamo junto, tchau, tchau!